sou o perito Kleber Miller e neste vídeo, a convite do Instituto Federal do Rio de Janeiro, das pessoas do professor Eduardo Coelho e da ilustre colega perita criminal do Rio de Janeiro, Mônica Batista, uma palestra sobre estudos de caso de perícia criminal, a ciência desvendando cenas de crimes. Então, eu vou abordar inicialmente um caso de grande repercussão no Rio Grande do Sul. É um caso que teve bastante polêmica, apareceu em vários veículos de comunicação, entre eles Fantástico e outras matérias. É o caso de Odilane Uglione, relacionado com a mãe do menino Bernardo. O caso do menino Bernardo já havia chocado o Brasil, e esse caso é um caso que eu acho bastante rico, né, de elementos, tanto da ótica da perícia criminal quanto do assessoramento técnico. À época, quando o caso foi reaberto, eu estava na direção geral do Instituto Geral de Perícias, e é um caso em que houve um trabalho muito interessante da perícia criminal, a perícia criminal do Rio Grande do Sul, até inovando implementando novas tecnologias, reprodução simulada, e um caso muito rico, né, sobre a ótica do local de crime, sobre elementos de balística, de análise de documentoscopia, um trabalho bem interessante, né, em conjunto da perícia criminal, com a investigação também da Polícia Civil. Depois tem todo um envolvimento do Ministério Público, existe um parecer de um assistente técnico, né, que alguns erros, equívocos ali no parecer, e um trabalho da perícia criminal. Então, na sequência, acompanhe, vou apresentar alguns vídeos que apareceram, né, em grandes veículos de comunicação, entre esses, né, o Fantástico, da Rede Globo, também aqui na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, o Jornal do Almoço. Então tem uns vídeos já ficando as referências de onde foram extraídos esses vídeos, mas para mostrar a complexidade de um caso, quanto isso aí tem de importante, né, a perícia criminal. Então acompanha. Nesse vídeo, tratando aí do caso Odilane Uglione, aqui o menino Bernardo na tela, a mãe, a reportagem, né, à frente aqui na reportagem nós vamos mostrar aqui sobre a carta, essa carta que houve uma dúvida. Esse é o marido, então tem essa matéria refere muito, essa é a mãe da Odilane. O caso foi reaberto, isso aqui é onde ocorreu o caso, né, dentro do consultório, né, a secretária quem foi atribuída a carta, equivocadamente, até não parecer, esse aqui é o local, a arma, né, a delegada. Então, vamos acompanhar aqui, né, um pouco dessa matéria toda compilada, então, na sequência. Exclusivo. Peritos analisaram a carta de suicídio da mãe do Bernardo, morta em 2010 no Rio Grande do Sul, e concluíram que essa carta foi forjada. O laudo encomendado pela avó do menino levanta suspeitas que podem reabrir as investigações da morte de Odilane Uglione. Ele pediu a separação. Perdi meu chão. Essas frases estão numa carta assinada supostamente pela enfermeira Odilane Uglione. Também há um recado para o médico Leandro Boldrini, marido dela e pai de Bernardo, o único filho do casal. Leandro, tu destruiu a minha família, meus sonhos, minha vida. Prefiro partir do que ver meu filho nas mãos de outras mulheres, meu amor em outros braços. A carta teria sido escrita em 9 de fevereiro de 2010. Aquela carta nunca me confortou. Eu ainda disse, essa letra não é da Odilane. Só que na época, nem os parentes, nem os amigos de Odilane levaram a dúvida adiante. No dia 10 de fevereiro, ela foi encontrada morta dentro da clínica do marido, em Três Passos, Rio Grande do Sul. Segundo a secretária do consultório, Odilane estava com o marido na sala dele. A porta se abriu e ele saiu correndo, chamando socorro, homicídio, suicídio, chama a polícia. Mas isso é questão de segundos, aí deu o estouro lá dentro. Eu fui a primeira que corri lá dentro, vi ela deitada no chão. Com base no depoimento de testemunhas e nos laudos da perícia oficial, a polícia chegou à conclusão de que se tratava de suicídio. A questão do suicídio ficou bem comprovado, tá? Que ela se deu o tiro. Depois da morte violenta de Bernardo, há 1 ano, a mãe de Odilane começou a investigar o alegado suicídio da filha e contratou peritos particulares. Esta semana, um laudo ficou pronto e pode mudar os rumos desse caso. Realmente, em relação à carta, deu bastante polêmica. Então, ao longo aqui eu vou explicar
né? Então se atribuiu o grafismo, né, foi um ponto principal aqui, crucial, em que esse processo foi reaberto, né? Outros peritos aí participaram, assistentes técnicos participaram, identificaram alguns elementos ali como se fossem da secretária. Isso gerou até a reabertura do caso e toda uma série de coisas, e depois esse exame foi realizado aí pela perícia criminal do Rio Grande do Sul. A delegada do caso Bernardo também foi a responsável pela investigação da morte da mãe do menino. Ela diz que não há nenhum indício de que Leandro Boldrini tenha envolvimento no suicídio de Odilane. Não houve erro na investigação. O que isso não pode é querer forçar uma situação que não existiu, sabe? Que não ficou provado. Então aí um dos pontos importantes desse caso, porque o caso já tinha sido encerrado pela Polícia Civil, muito bem encerrado pela Polícia Civil. Talvez um pequeno equívoco for não ter solicitado um exame pericial para o Instituto Geral de Perícias, que acabou deixando essa brecha. E a família, né, a mãe, em especial a mãe da Odilane, ela solicitou um parecer aos peritos particulares, que é raro parecer, né, atribuindo esses grafismos à secretária. Até deu uma série de problemas para a secretária, para a vida dela. Tem uma reportagem até que diz que acabaram com a minha vida. Então isso aí está a importância, né, quando um assistente técnico, um perito, ele comete os seus equívocos. Então isso aí acabou gerando a reabertura do caso. O que aconteceu na sequência, né, a reabertura do caso, nós estávamos na direção do GP e fizemos, junto com o delegado, um outro delegado que já tinha assumido, né, o caso, uma série de exames complementares, entre esses os exames da carta, que na sequência nós vamos mostrar, aonde nós designamos ali da área de documentoscopia, os especialistas em grafoscopia, peritos todos participaram, a quantidade de casos que esses peritos já atuaram, né? Então até foi um dos objetivos para não deixar a mínima dúvida, né, dos resultados, né? E o que acabou acontecendo, realmente os peritos afirmaram, né? Ela tinha uma característica muito interessante, isso aí a gente pode abordar num outro momento, que é o polimorfismo, que os peritos assistentes técnicos não identificaram e os peritos criminais experientes identificaram. Então continuamos aí na sequência. Peritos fizeram testes na arma encontrada perto do corpo, simularam o tiro e chegaram a comparar material genético de Odilane, que estava guardado num laboratório há mais de 5 anos. E concluíram que a carta encontrada pela polícia foi mesmo escrita por ela. Os peritos analisaram as escritas de Odilane Uglione em vários documentos. Perceberam que ela costumava variar o desenho de algumas letras. O mesmo texto aqui, ela escreve o D de uma forma e aqui de outra. Aqui mais triangular. Mais triangular, aqui ele é mais arredondado, mais alongado, né? A forma como ela inicia, né? Como é que ela inicia esse desenho, como ela termina o desenho da letra. E depois compararam com a carta encontrada pela polícia. Apesar de perícias particulares concluírem que a letra não era dela, o IGP foi taxativo. É consenso de todos os peritos, sem a mínima sombra de dúvidas, que a carta foi escrita pela Odilane Uglione. Uma ex-empregada da família contou à polícia que naquele dia 10 de fevereiro de 2010, durante o almoço, Leandro e Odilane discutiram muito, com gritos e palavrões. À tarde, Odilane foi ao consultório do então marido e, segundo o que a polícia concluiu na época, ela se matou com um tiro na boca. Unhas dos dedos das mãos de Odilane ficaram guardadas nesse laboratório. Os peritos puderam comparar o material genético encontrado debaixo das unhas de Odilane com o DNA de Leandro e acharam o cromossomo Y, que só os homens possuem. Os peritos fotografaram o crânio de Odilane em vários ângulos. Depois juntaram essas imagens no computador. Traçaram uma linha para identificar a trajetória do tiro. Segundo o estudo, o tiro pode ter sido disparado por Odilane, mas também por outra pessoa, como dá para ver nessa simulação. Dos 5 laudos, 4 já estão prontos. Falta o da reconstituição, que foi feita na semana passada, em 3 passos, quando Leandro mostrou aos peritos a versão dele sobre o que aconteceu na clínica. Então, para termos esse entendimento, aconteceu lá em 2010, a Odilane entrou no consultório do Boldrini, né, que era um marido, já estavam, né, isso da separação e uma série de coisas acontecendo.
ela com a arma estava dentro da bolsa, a carta também estava dentro da bolsa, depois isso aí tudo aparece, né? Essa carta tão mencionada aí. Mas tem várias coisas interessantes do ponto de vista da química, né, que é o foco também. Ou seja, tem toda uma química envolvida aí em relação a disparos de arma de fogo, né, que é uma reação química, expansão dos gases. Então tem uma série de coisas. Então envolve armas, envolve munições. Esse é um dos exames que foi feito, né, do ponto de impacto aqui, né, da percussão aí da munição. Que uma das munições foi periciada, uma das munições que estava realmente deflagrada, isso é uma coisa importante também. No momento que coletaram a arma, né, então foi feito alguns exames, o projetil estava muito deformado, também não tinha campo, né, para comparação, também gerou uma polêmica. Então uma coisa é um exame ser inconclusivo e outra ser negativo, então isso é uma coisa importante. Então os peritos do GP que fizeram um trabalho fantástico. Aqui uma colega aqui também da antropologia, aí, a Rosane Baldasso, uma referência do Rio Grande do Sul, junto com outros colegas aí, o Marco e outros. Eles inovaram aqui, escanearam aqui esse crânio em 3D, aqui vocês podem ver, esse aqui é o crânio da própria Odilane, foi feita a exumação, foi fotografado aqui em cima de uma matriz, reconstrução em 3D para ver angulações, a posição, a arma também, a posição, se seria dela ou poderia ter uma outra pessoa. Então tem a maioria das posições, como é que pegava a arma, se pegava a arma assim, ou se tinha uma pessoa. Então tudo isso aí foi feito, um trabalho fantástico aí da perícia do Rio Grande do Sul. Em relação à arma também foram efetuados alguns exames, aí os colegas aí da balística, aí no caso o coordenador na época aqui, então são feitos alguns disparos aqui, né? E aqui uma coisa importante, bem sobre a química aí, na nossa Quintas da Química aí do FRJ, a dissipação desses gases, né? Então o pessoal que estudar aí um pouco sobre essa química que envolve armas de fogo, né, que vários casos envolvendo as mortes aí por arma de fogo. Então um dos exames lá era os resíduos de tiro. Então as técnicas que se empregavam lá atrás, isso é uma coisa bastante importante. Em vários casos aí que eu atuo, isso é realmente bastante importante. Os gases nas mãos, nas vestes, as distâncias de tiro. Então tem uma série de análises químicas importante. Estou atuando agora no outro caso aí também, zonas de tatuagem. Então tem todo um trabalho, e aqui o pessoal também fez um trabalho sensacional, que é a dispersão. Foram testados até uma coisa muito importante na perícia, esse paralelismo, né? Eles usaram a mesma arma, munição semelhante, até se eu me recordo, foi uma colega para ver a mão, né, a mão de uma mulher que é um pouco menor, para ver essas deposições. E aí realmente aquele exame que se fazia na época era pouco conclusivo, mas vários aqui foram os exames e o trabalho da perícia. Já falamos aqui da documentoscopia, muito importante, que foi feito, né, todo um trabalho, as reportagens que nós demos aí envolvendo o caso, mas tem essa coisa do armamento aqui também, ó. Então aqui o consultório, então todo esse trabalho, isso aqui são parte dos laudos, né, da reprodução simulada, né, pode ver aqui a angulação, né, qual é que seria o ângulo reto, o quanto ele adernou, assim, as posições que nós imaginávamos, que os peritos simularam, aí esse trabalho fantástico aí dos peritos oficiais aí do Rio Grande do Sul. Bom, então concluindo a nossa apresentação, aqui algumas matérias, né, após o inquérito finalizado, né, ali, então, tanto que algumas das reportagens ali mostram que a reprodução simulada ainda não tinha feito, que essas são algumas matérias anteriores. Depois a equipe da reprodução simulada fez um trabalho fantástico, aí os colegas aí do Instituto Geral de Perícia, todos os laudos produzidos, mais os depoimentos, né, esse fechamento dos depoimentos, tinha umas coisas bem interessantes até, já referi. Tem testemunhas que ouviram um tiro, outras que ouviram 2, ouviram 3. Nós temos certeza ali que foi somente um tiro. Então tem essas coisas, às vezes nem é mentir as testemunhas, né, mas aquelas falsas memórias. O pessoal olhar aí no meu Facebook, eu botei um material também aí esses dias sobre isso, sobre falsas memórias e as testemunhas.
mas é um caso, acho, bastante interessante, um caso emblemático. Se olhar aqui em cima, vocês verem na imagem que vocês estão enxergando, se botar o celular que pode pegar a QR Code aqui, né, o nosso QR Code, para o meu Instagram. Mas em relação a esse caso, todas essas notícias deu a repercussão que deu isso. No Tribunal de Justiça aqui fala sobre o encerramento do caso, o caso, né, que foi reaberto, né, e aqui no final nós já tínhamos o laudo da reprodução simulada, e aí com esse conjunto probatório todo aí, o convencimento aí que realmente tinha sido suicídio. Então, também o caso Bernardo aqui tem toda um registro enorme pela repercussão que tomou esse caso. Aqui tem os vídeos do júri, tem todo o caso. Para quem estiver interessado aqui, né, sobre o caso Bernardo, né, tem bastante material aqui sobre o julgamento, claro, relacionado, não é o caso de Odilane, mas é a mãe, né, até eles foram condenados, aqui tiveram a condenação as penas bem altas aí. Referir aqui também, essa matéria também está no site do Ministério Público, Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade também de, pessoal que acompanha, eu tive a oportunidade de trabalhar há uns 3 anos no assessoramento ali, e o Ministério Público também tem um trabalho da divulgação em relação a esse caso aqui, está bastante noticiado, e até no próprio site do governo aqui, né, no governo do Rio Grande do Sul, né, na época. Eu era o diretor-geral aqui, o Dr. Emerson Ventes, também, que foi uma grata satisfação, delegado de polícia competentíssimo aí do Rio Grande do Sul, o delegado Marcelo Lesch, os membros do Ministério Público. Então, aqui essa demonstração toda aqui da complexidade, tem o depoimento aqui do nosso amigo aí, o Dr. Emerson, e todo o trabalho aí de investigação da Polícia Civil. Parabenizar aí também os colegas aí da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias que atuaram no caso, né? Mas oportunidade, agradecer já finalizando aí o pessoal do Quintas da Química aí, a Monica, né, todo o pessoal da organização. Então, obrigado pela oportunidade. Eu sou o perito Kleber Miller e é por aqui eu vou encerrando.